Olá, galerinha linda! Estão vocês, brasileirinhos e brasileirinhas deste mundo afora? Espero que estejam todos bem, alegres e felizes, com a graça e a misericórdia de Deus. Bom, turminha, hoje eu vou estar fazendo uma contação de história para vocês, mas uma história bem legal, sabe? Uma história de bravura, sabe? Aquela história com heróis, uma história assim bem da hora mesmo, do jeitinho que vocês gostam, tá bom? Só que eu vou estar fazendo a narrativa. Essa história foi escrita pela Greta M. Chandler. Então, o título da nossa história de hoje é Sher Shah. Sher Shah. Este daqui é o Sher Shah. Então, vamos à nossa história de hoje. Deixa eu abrir aqui, para nós poder começarmos a leitura da nossa história. Hoje eu vou estar fazendo a leitura para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A missionária subiu penosamente a colina, olhando à sua volta e orando pelo povo da montanha entre a qual estaria trabalhando. Seriam pessoas diferentes dos habitantes da parte baixa da Índia? Receberiam o Evangelho com corações famintos ou ouviriam apenas sacudindo a cabeça e afastando-se indiferentes? Se houvesse algum meio de tocar profundamente em seus corações, ao fazê-los entender, será que ela conseguiria? O caminho se tornou mais íngreme, mais cheio de pedras pontiagudas e a missionária parou para descansar. Acima dela, aninhada no meio da montanha, havia uma casa de pedra típica daquela região, com um andar superior com a família e um estábulo embaixo para animais. Era uma região de tigres. Os bois, os búfalos e as cabras tinham que ser protegidos à noite das mandíbulas famintas dos tigres. Um animal mexeu-se no andar de baixo e a missionária percebeu uma minúscula mulher morena descendo rapidamente as escadas com uma panela de grãos na mão. Duas crianças, um menino e uma menina, corriam atrás dela. Conte-nos uma história, Nani. Quando você alimentar os animais, por favor, conte-nos uma história. Suas vozes flutuaram claramente pelo ar das montanhas. Que tipo de história? Perguntou a avó. O menino falou autoritariamente. Não uma história de papagaio, nem uma história de crocodilo, nem uma história de elefante. Ele perdigou a cabeça e disse: nem mesmo uma história de macacos. Conte uma história de uma pessoa corajosa. A menina falou timidamente. Eu gosto das suas histórias, Nani, mas você pode contar-nos uma história de mulheres? A missionária sorriu. Vermelhas ou amarelas, negras ou brancas, as crianças eram as mesmas em todas as partes. Os meninos queriam histórias de heróis, as meninas queriam histórias sobre mulheres. Escolhendo uma pedra para sentar-se, a missionária acenou para a avó, chamando-a para descansar antes de subir de novo. Talvez a história da avó servisse como introdução para o Evangelho. Nani sentou-se no chão e acenou para o menino. Mohan, você é verdadeiramente a minha felicidade, como diz o seu nome. Sente-se aqui à minha direita. Premulata, meu amor, sente-se aqui. Enquanto a estrangeira descansa, eu vou contar uma história para você, Mohan, sobre a pessoa mais corajosa que eu conheço. E para você, Premewat, a história é sobre uma mulher, mas de um certo modo é uma história triste. Numa vila muito distante, há alguns anos atrás,
vivia uma mulher chamada Shanti, que, como você já sabe, significa paz. Mas naquela vila não havia paz nos corações, apenas medo de dia e terror à noite. Xerxá, o rei dos tigres, tinha se transformado num devorador de homens. Vocês sabem que a família dos tigres geralmente caçam veados e cabras e bois e não homens para comer. Mohan interrompeu. Nós sabemos de tudo isso. O tigre é uma criatura dos jangais e só se torna caçador de homens quando está ferido e não consegue pegar animais. Então ele caça os habitantes das vilas. Muitas pessoas já foram comidas pelos tigres caçadores de homens. Premawati tremeu e se aproximou-se mais dinâmico. É verdade que um tigre percorre grandes distâncias e anda rapidamente para caçar e ninguém sabe onde ele está? Eu ouvi contar. Nani sacudiu a cabeça concordando. Sim, e foi o que aconteceu na vila de Shanti. O tigre atacou muitas e muitas vezes, mas ele andava rapidamente na escuridão da noite e ninguém sabia onde ele estava. As pessoas estavam apavoradas e os animais famintos. Um dia Shanti reuniu as mulheres. Eu tenho que ir à floresta e apanhar folhas de rodoendo. Meu búfalo está com fome. Ele está mugindo e vou partir amanhã. As mulheres sacudiram a cabeça concordando, pois os seus búfalos também estavam mugindo de fome. Elas também afiaram suas foices e iriam com Shanti, mas tinham que ficar juntas e, acima de tudo, tinham que voltar antes que o sol se pusesse. Na manhã seguinte, as mulheres partiram, as saias amarradas sobre os quadris, as foices nas mãos e todas as folhas à beira da floresta já haviam sido cortadas e elas tiveram que entrar mais fundo na floresta, tiveram que subir nas árvores e cortar. Cada mulher foi fazendo um monte de galhos que ia aumentando com o passar do tempo. O dia inteiro elas subiram nas árvores e cortaram, escolhendo as folhas mais frescas e mais verdes, amarraram-as em feixes. Ninguém percebeu que o sol estava cada vez mais próximo do horizonte. De repente, escureceu. Alarmadas, as mulheres levantaram seus feixes sobre as cabeças, pegaram a trilha e ninguém percebeu que a corda do feixe de Shanti se arrebentou. Ninguém percebeu que ela ficou para trás, amarrando de novo seu feixe de folhas. Finalmente conseguiu amarrá-lo e apressou-se em alcançar as outras. As mulheres andavam depressa pela trilha, os corações batendo rapidamente. De repente, um urro cortou os ares. Era a voz de Xerxá, o rei dos tigres, o devorador de homens. Nem mesmo um homem forte consegue andar depois que ouve a voz terrível do tigre. As mulheres ficaram paralisadas. Então ouviram outro grito. Era Shanti gritando de medo. As mulheres deixaram cair seus feixes e correram em direção da vila, encontrando os homens que já vinham à procura delas armados. Ninguém sabia onde poderia estar Xerxá ou Shanti. O grande tigre consegue carregar sua presa para longe. Folhas e gramas amarradas indicaram o caminho para os homens. Enfim descobriram Shanti, com muitos sangramentos por causa das mordidas do tigre. Enquanto preparavam para levá-la para casa a fim de morrer, a pequena mulher empurrou-os. Não, meus amigos, com essas feridas não posso escapar. Meu sangue está quente, o matador voltará. Deixa minha morte para salvar minha vila. Escondei-vos e aguardem a chegada. Serei uma isca viva, eu quero assim. Nada podia mudar a ideia de Shanti e, enfim,
os homens esconderam-se quietos como pedra, sem qualquer desejo de respirar profundamente com medo do tigre ou espantar os pernilongos. Os ouvidos de Xerxá eram muito sensíveis e ele escutaria qualquer ruído. Sua única esperança era apanhá-lo, seria o fato de que o tigre viria para terminar a refeição. E as horas passavam, passavam e passavam. Então ouviram um farfalhar, um ruído no capim sendo esmagado por imensas patas. Xerxá pulou. Os homens nas árvores estavam preparados e subitamente Xerxá, o terror dos jangais, deixou de existir. Mas em seu último imenso salto, a vidinha de Xanti foi esmagada. Tristemente, os homens embrulharam seu corpinho e o levaram de volta à vila com todo respeito. Outros homens cortaram uma vara e a passaram pelas patas amarradas do tigre, e nunca mais essas patas imensas rasgariam outra vítima. Xanti havia dado a sua vida pelos seus amigos, e até o dia de hoje os seus amigos não esqueceram dela, dessa corajosa mulher, cujo nome significa o que trouxe àquela vila: paz. As crianças se mexeram e suspiraram. Ai, ai, foi uma história boa, disse Mohan. O meu nome significa amorosa, disse Preuat, mas eu não amo ninguém o bastante para morrer. Eu não seria capaz, vovó. Nani ia falar com a estrangeira, convidando-a para entrar, e as crianças a acompanharam curiosas em examinar a mulher de pele clara de perto. O coração da missionária estava batendo rapidamente, e não apenas por causa da subida. Que história maravilhosa! Que resposta à sua oração! Ela comentou baixinho. Obrigada pela história. Você tem tempo para ouvir outra história? Uma história do meu livro? Os três concordaram, interessados, e sentaram-se novamente. A missionária abriu a Bíblia e começou. Esta também é uma história acerca de um grande amor e de uma grande coragem. Há muito, muito tempo atrás, o verdadeiro Deus que fez os céus, a terra e tudo que nos cerca, criou a luz. Depois que ele criou a luz e todas as coisas boas, ele fez o homem e a mulher para viver em seu maravilhoso reino de luz. Ele passeava e conversava com eles e lhes disse que daria todas as coisas boas e que eles seriam felizes e amados se continuassem no seu reino. Mas havia um outro ser, Satanás, que odiava a Deus e odiava o reino da luz. Ele vivia como o tigre no reino das trevas e é o seu senhor. Ele é feroz e cruel no seu reino e, como o tigre, anda rugindo e procurando quem possa devorar. Esse ser perverso procura destruir não apenas os corpos dos homens, mas também as suas almas eternas. Enganando-os perversamente, Satanás capturou o primeiro homem e a primeira mulher e os levou para o reino das trevas, e seus filhos nasceram lá. Todo mundo, desde aquele tempo, nasceram no reino das trevas. É o reino do pecado, da tristeza, da morte. E os três balançaram a cabeça concordando. Mas o Criador, cheio de amor, não se esqueceu dos seus filhos sequestrados. Ele mandou seu próprio filho para nascer nesse mundo. Ele andou fazendo o bem, pregando aos perdidos. Finalmente, como Xanti, ele deu a sua vida, não por uma vila, mas por todo o mundo, assumindo os pecados de todos
e recebendo o castigo de todos. Ele deu a sua vida para que as pessoas perdidas no reino das trevas pudessem receber a vida eterna, que as levaria de volta ao reino da luz para sempre. Foi uma coisa ainda melhor do que Shanti fez, não foi? Ela só podia dar aos seus amigos uma vida física aqui na terra. Só podia salvá-los até que outro tipo devorador de homens aparecesse. Mas o Santo Senhor Jesus, ao dar o seu corpo e a sua alma, pagou pelos pecados de todo mundo. Uma outra coisa, exatamente como aconteceu com Shershar, o matador, que foi destruído quando acabou com a vida de Shanti. Satanás, o perverso, recebeu o golpe da morte quando o Filho de Deus morreu. Mas ele ainda não foi totalmente destruído e ainda tem muitos prisioneiros no seu reino das trevas. Mohan falou: acho que entendo. Satanás me capturou e a todas as pessoas, tirando-as do reino da luz. E agora eu estou no reino das trevas e da morte. Então o Filho de Deus veio ao mundo para assumir os meus pecados e os de todo mundo e morreu por todos nós. Isso me coloca de volta no reino da luz? A missionária respondeu com seriedade: não, Mohan. Primeiro você tem que ouvir acerca do Filho de Deus, depois você tem que crer nele de todo o seu coração, então você tem que aceitá-lo como seu Salvador. Aqueles que o aceitam, ele dá a vida eterna e eles passam para o reino da luz e são chamados de filhos do dia. Mais tarde, a missionária se instalou não muito longe daquela casa e as crianças passaram a ajudá-la. Todos os dias, Nani, Mohan, Premalmati e às vezes outras pessoas das montanhas vinham ouvir acerca do reino da luz, que eles não conheciam. Era uma coisa nova, estranha e maravilhosa para eles. Mas estavam profundamente arraigados no seu velho jeito de pensar. Muitas e muitas vezes a missionária se sentiu grata pela história da corajosa Shanti, que falou ao seu próprio coração e vida. Como cristã, deve executar o seu trabalho à luz do dia e não se envolver nas trevas desse mundo. Como o tigre devora os fracos, aqueles que não estão bem alimentados com a palavra ou pela falta de oração, aqueles que ficam para trás. E como ela se sentia grata porque Cristo obteve a vitória sobre Satanás e a morte e nos deu uma armadura contra todas as armadilhas do diabo. Muitas vezes, quando falava aos habitantes da montanha, ela lhe lembrava a história da corajosa Shanti, pois para se tornarem crentes, eles também tinham que ser corajosos, enfrentando o ódio dos seus companheiros, desistindo da velha maneira de viver para entrar no reino da luz. Então, crianças, o que vocês acharam dessa história? Vocês ouviram a história de uma missionária junto aos habitantes das montanhas lá na Índia. A história da corajosa Shanti, que realmente viveu naquele país e deu a vida pelos seus amigos. Mas exatamente como os missionários vão em outros lugares para falar do Filho de Deus e do Reino da Luz, você também pode ser um missionáriozinho aí na sua rua, na sua escola, na sua casa. Às vezes, você pode chamá-los para frequentar uma classe de boas novas na casa de uma vizinha, ou convidá-los, às vezes você frequenta uma igreja, convidá-los eles para irem à sua igreja para assistirem ao culto. Seja aonde for, você pode estar levando a palavra de Deus, assim como essa missionária levou para os povos lá na Índia. Você pode estar contando para os seus coleguinhas essa história
do Xerxá, que é uma história sobre coragem e sobre renúncia. Você renunciar ao reino das trevas e ir em busca do reino da luz, porque Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele quer nos transportar para o reino da luz, para que nós ficamos com eles para sempre, por toda esta vida e a futura também. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, tá bom? E que pensem em como é importante nós termos o Senhor Jesus no nosso coração, porque Ele é o único capaz de nos libertar dos nossos pecados e nos perdoar de toda injustiça e nos dar a nossa salvação. Bom, espero que vocês tenham gostado da leitura deste livro do Xerxá e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Então curtam, se inscreva, compartilhe com seus coleguinhas as histórias que eu estou contando para vocês aqui no nosso canal. Beijinho e até a próxima!